alguns confirmam por aí e dizem que Jesus foi criado ou foi gerado. Mas realmente, Jesus foi gerado ou foi criado? Nós sabemos que na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor diz, sempre chama, algumas passagens chama Jesus de primogênito. Que Jesus é o primeiro. Mas para nós entender o significado da passagem, da palavra primogênito, primogênito não quer dizer que seja o primeiro ou o escolhido seja o primeiro. Vamos aqui um exemplo. Abraão, ele gerou Isaac e Ismael, mas quem Deus chamou foi Isaac. Ismael era primogênito, então Deus chamou Isaac. Vamos lá. Então, Isaac, ele gerou quem? Esaú e Jacó. Mas Deus escolheu quem? Jacó. Então, nós podemos analisar aí que nem sempre o primogênito é o escolhido, é o primeiro, aquilo que Deus chama. Que Deus não trabalha acima só disso. Mas a Bíblia chama Jesus de primogênito. Quando ele nasce, né? Jesus nasce de Maria, ele é chamado de primogênito. Por quê? Ele é o primeiro de todas as coisas, de toda a criação sobre a face da terra. Então, para me confirmar que Jesus foi gerado, foi criado, para mim, essa passagem, essa opinião dentro da Bíblia, para mim, eu não creio que Jesus foi gerado. Por quê? Porque o Pai, ele não tem princípio, e nem um Filho, e nem um Espírito Santo. Então, eles é eterno. Então, Jesus, ele não foi criado. Então, no Antigo Testamento, você não vai achar passagem escrita chamando Jesus de filho. Ou seja, Jesus é o Logos. Então Jesus, ele não foi gerado. Jesus não foi criado. Perceba bem aí. Quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15, Pedro, ele fala para o povo de Israel e diz para o povo que eles mataram o autor da vida. Perceba, se Jesus Cristo, ele é o autor da vida, e se ele foi criado na eternidade, se ele foi gerado por Deus, então, vamos analisar aqui, então teve um certo tempo que Jesus não existiu. Mas como assim? Se ele foi gerado, se Deus gerou ele, então teve um certo tempo que Jesus não existiu. E Pedro fala para o povo que Jesus é o autor da vida. Ele é o autor da vida. Então, nós vamos aí ao contrário da palavra do Senhor. Então, na luz da palavra do Senhor, Jesus, ele não foi criado e nem gerado, porque senão teve um certo tempo que Jesus deixou de existir. E tem certas pessoas por aí, religião, por exemplo, os TJs acreditam assim que Jesus, ele teve um certo tempo que ele não existiu. Porque ele foi criado, ele diz que foi criado por Deus. Mas, se Jesus foi criado por Deus ou foi gerado, então teve um certo tempo que ele não deixou de existir. Mas como é que fica a ordem do batismo, que Jesus fala assim, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se Jesus foi gerado, eles crêem que então existia só o Pai e o Espírito de Deus. Então, Jesus não existia, então. Então, como é que fica? Batizar em nome do Pai, do Espírito Santo de Jesus? Que Jesus, depois que ele foi gerado. Então, aí contradiz a palavra do Senhor. Então, alguns dizem, eles levam a pessoa lá na passagem de Hebreus capítulo 5, versículo 5, que fala assim, tu és o meu filho,
e eu hoje te gerei. Então ele diz aí que Deus está falando, né? Que Deus está falando, claro que é Deus que está falando, que hoje eu te gerei. Então isso quer dizer que Jesus, eles dizem que Jesus foi gerado de Deus. Então se Jesus foi gerado de Deus, então teve um certo tempo que ele não existiu. Então você não vai encontrar nenhuma passagem bíblica sobre a criação de Deus na eternidade. Porque ele, igual eu falei, o Pai ele não tem princípio, né, de dia nem de eternidade. E nem o Filho nem o Espírito Santo. Eles já existiam na eternidade. Então, fica aí um vago aí, né, na palavra de Deus, uma contradição aí. E Jesus, ele não foi criado e nem foi gerado. E essa passagem de Hebreus capítulo 5, que fala que tu és o meu filho e hoje eu te gerei, nós temos que entender que essa passagem é uma profecia lá de Salmos capítulo 2, versículo do 1 ao 8. Nós podemos analisar uma profecia sobre o nascimento do ungido de Deus. E quem? Jesus. Está falando do nascimento de Jesus. Não está falando da geração do Filho na eternidade. Está falando que Jesus foi gerado, ia ser gerado no ventre da Maria. E aí ele ia vir ao mundo. Está falando da vinda, do nascimento de Jesus sobre a terra. Então, fica aí bem claro. Então, não tem nenhuma passagem dizendo que Jesus foi gerado na eternidade. Amém?